Boa noite a todos. Que a paz do Mestre esteja sempre nos nossos corações. Eu vou começar primeiro dando boas-vindas a todos. Sempre uma alegria recebê-los aqui no SEAC. E eu tenho dois recados. O primeiro, quanto à evangelização infantil. A gente tem feito o convite para a evangelização infantil aos sábados, pela manhã, 1h30 de evangelização. E a gente tem convidado assim, de maneira reiterada pela relevância do trabalho, né? Quem tem filho, sobrinho, um neto, pensar nesse acolhimento já, em trazer para casa, para que já os ensinamentos eles possam ser colocados de maneira lúdica, para que a criança já vá crescendo com essa formação e trazendo a formação, né, e a fé no coração. Então a gente tem sempre convidado, reiterado os convites para que cada um pense quem poderia na sua família ou entre seus amigos trazer para a evangelização pela relevância desse desenvolvimento logo cedo, além do que para os pais ou para quem acompanha, é super importante porque também vai fortalecendo esse vínculo e o conhecimento, né? A base aí da doutrina espírita. Então está feito o convite e da mesma maneira a mocidade, que é para os adolescentes, os jovens, também formação e fortalecimento também de uma comunidade na fé, que é muito importante para a formação do jovem. Então está feito aí o convite para essas duas possibilidades. Vamos começar com a nossa elevação, para que em primeiro lugar, agora que nós já chegamos ao centro, já recebemos o nosso passe de limpeza, já permanecemos por um tempo aqui nessa sala. Nessa sala nós já somos tratados, cuidados, preparados para essa preleção e também para o passe de hoje. Em primeiro lugar, nós agradecemos ao nosso anjo, que sempre nos acompanha, nos protege, nos auxilia para que seja possível estarmos aqui para essa noite. Com o nosso anjo, abraçados, nós nos elevamos e vamos até Maria. A Maria nós agradecemos pelo acolhimento de mãe, pedimos que nos envolva em seu manto protetor, seu manto amoroso, e que nos leve até seu Filho. Em frente a Jesus, agradecemos por tudo que nos ensinou em vida, tudo que nos ensina, e seguimos um pouco mais com Jesus, e vamos à frente do nosso Pai. À frente do nosso Pai, nós ajoelhamos em pensamento, agradecemos por essa oportunidade de encarnação, agradecemos a nossa vida, agradecemos por toda oportunidade de aprendizado e fazemos a prece que seu Filho nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Então agora já mais elevados, mais preparados, vamos lá para a preleção de hoje. O tema de hoje é salvação da alma, céu, inferno e destino, as causas das aflições. Referência do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2, itens 1 a 7 e 3 a 18. Eu vou começar com um trecho do Evangelho para que a gente possa começar essa reflexão.
Pilatos, tendo entrado de novo no palácio e feito vir Jesus à sua presença, perguntou-lhe: És o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse desse mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino ainda não é aqui. Isso responde até, né, muito dos questionamentos que a gente tem quando a gente lê o Evangelho, quando a gente vê a história de Jesus, porque em certo ponto tudo não se resolveu de maneira mágica. E o que a gente vai falar tem a ver com essa questão de céu, inferno, destino e essa ponderação: meu reino ainda não é aqui. Se o meu reino fosse aqui, o meu povo, a minha gente, houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Então Jesus, quando encarnado, disse com todas as letras: meu reino não é aqui. E a gente, assim, a gente estava falando agora um pouco da evangelização infantil. Em geral, a gente pequeno, né, de criança, a gente ouve falar muito em céu e inferno. Acho que todo mundo aqui em algum momento ouviu falar de céu e inferno. Principalmente a gente aprende que a vida é feita assim de ou é o céu ou é o inferno. Faça tudo bom, você vai para o céu. Faça uma coisinha ruim e você vai para o inferno. E a gente cresce ouvindo isso, a gente desenvolve essa ideia de céu e inferno. E às vezes eu acho que a gente se pega mesmo pensando se a gente merece o céu ou o inferno. Se o nosso amigo merece céu ou inferno. O grande ponto que eu vejo, principalmente assim, quando a gente passa nas perguntas das entrevistas, quando a gente vem para a escola de aprendizes, o grande ponto que a gente vê é muitas vezes uma vontade de compreensão nessa questão de céu e inferno, como então para o Espiritismo essa coisa de encarnados e desencarnados, como essa questão da vida enquanto encarnados e da vida depois do desencarne. Então eu aprendi do ponto de vista de algumas doutrinas, né, que existe céu e inferno, mas aí eu ouço falar então que no Espiritismo existe uma questão de encarnado e desencarnado. Existe a possibilidade de uma vida enquanto encarnado e uma vida desencarnado. E como é essa questão? Isso vem muito nas obras, acho que todo mundo assistiu, a maior parte deve ter assistido, pelo menos já viu, já ouviu falar, Nosso Lar, que mostra uma vida perfeita, com tudo, transporte até e tudo mais, para desencarnado. Então, é isso, quer dizer, alguém me falou um dia que se eu fizesse tudo certinho, eu ia para o céu e eu ia descansar, repousar tranquilamente numa nuvem, né? Eu ia ficar bem tranquilo porque eu fiz tudo certinho, então agora eu mereço descansar aqui nessa nuvem bem fofinha com os anjinhos tocando harpinhas, né? E não é bem assim que a gente vê, que a gente conhece pela doutrina espírita e pelo que a gente tem de informação. Então, sobre isso nós vamos falar. O bonito da gente pensar nessa questão de uma vida encarnada, de uma vida desencarnada, é que a gente sai dessa dualidade de céu e inferno. A gente sai da dualidade de céu e inferno, a gente passa a ter a consciência de que nós temos uma vida, de que estamos aqui para um propósito de desenvolvimento, mas que a nossa vida não vai se encerrar no momento em que certamente todos nós vamos desencarnar. Então a gente tem uma oportunidade de viver a nossa vida, a
A gente, até como a gente falou na elevação, né? A gente recebeu de Deus essa oportunidade dessa encarnação, a oportunidade de nos desenvolvermos, de vivermos o que recebemos aqui, com os nossos desafios, com as nossas questões, mas a gente vai levar isso não só para uma coisa ou para outra. A gente desenvolve, a gente aprende, e o que a gente sabe pela doutrina espírita? Que em algum momento a gente desencarna e que a gente continua o nosso aprendizado. Nosso aprendizado não se encerra aqui, nessas questões que a gente vive, nesses desafios que são colocados, nessas questões todas que até muitas vezes são as questões que nos trazem para a casa espírita, né? Alguma dificuldade que a gente passa nos traz para a casa espírita. Mas o final dessa vida não é o final da nossa vivência, mas também não é o final do nosso desenvolvimento. Então, a gente pode pensar nessa oportunidade da vida que nós recebemos como uma oportunidade de desenvolvimento, mas que não vai se encerrar aqui. Uma oportunidade que vai continuar no momento em que nós desencarnarmos. E aí existe essa continuidade dessa oportunidade, porque a gente vai ter uma consciência diferente. Com essa consciência diferente, a gente vai como se fosse consolidar o nosso aprendizado, e isso vai permitir que a gente se desenvolva para uma próxima oportunidade como encarnados. Então, a gente tem, na verdade, nesse ciclo aqui que a gente falou, nesse ciclo aqui que é a proposta da preleção de hoje, a vida não é só aqui na Terra, e salvação da alma, céu, inferno e destino, na verdade a gente já sabe que céu e inferno não são desse jeito, que a gente vive tudo na Terra e desencarnando, mas tendo uma oportunidade de voltar. E por que a gente tem essa oportunidade de voltar? Porque o nosso Pai é muito generoso. Ele nos permite vir, aprender, desenvolver e ainda voltar para o momento do desencarne e aprender mais, desenvolver mais, e que nós tenhamos a oportunidade de mais uma vez estarmos aqui na Terra. A gente já falou muitas vezes, quem conhece um pouco da doutrina, quem também está aqui toda semana, a gente fala muito das oportunidades que a gente tem aqui na Terra de desenvolvimento e aprendizado. Então, essa oportunidade, como causa das aflições, essa oportunidade que é de fato concedida para nós quando estamos aqui. Então, se a gente tem uma certeza, que Deus é generoso, que Deus nos ama e que Ele quer o melhor para a gente. Mas como Pai generoso, Ele também permite que a gente vivencie situações que são difíceis, para que a gente de fato tenha a oportunidade de aprender e se desenvolver. Assim como a criança não aprende se ela não der os seus próprios passos, né? Se a gente pegar um bebê e explicar para ele, olha, você vai colocar um pezinho na frente do outro, vai se segurar na cadeirinha, aí o bebê não vai entender nada que ele vai fazer, vai levantar, segurar na cadeirinha e vai tentar dar o passinho dele, né? Todo cuidadoso, tentando entender até a hora que ele cai. Aí ele entende, olha, eu levanto, eu consigo andar, mas às vezes eu vou cair. E ele vai, do mesmo jeito que a gente precisa permitir que a criança vá do engatinhar, até o levantar, até o andar, cair, e assim vai. E quando vai andar de bicicleta é a mesma coisa. E quando tem um primeiro namorado é a mesma coisa. Todo mundo vai avisar, vai dizer o que pode acontecer, e a gente vai do mesmo jeito se colocar em situações que são aprendizado. Do mesmo jeito que a vida nos coloca esse aprendizado, é de fato importante que a gente enxergue nessas oportunidades que nós temos como encarnados,
a nossa oportunidade de desenvolvimento. É difícil? É, mas se a gente não passasse por elas, se a gente de fato não receber essas questões como oportunidades e buscar de fato se desenvolver da melhor maneira, a gente está como se fosse repetindo nessa encarnação. E aí a gente repete, vai voltar, vai ter que dizer repetir, não passei direito nessa fase, e vai ter que voltar e aprender tudo de novo. Então, assim, quando a gente se propõe a falar de céu, inferno, o principal é que a gente pense assim: não estamos condenados só porque cometemos um erro, só porque algum dia deslizamos, porque fizemos alguma coisa que sabíamos que não era mais correto. Não estamos condenados eternamente em razão disso, graças a Deus, não estamos. Mas a gente deve sim, de acordo com o nosso aprendizado e evolução, e buscando a cada pequeno passo, a cada pequena questão, que a gente se desenvolva e seja melhor e ainda melhor. Se hoje, na hora que eu me deitar na cama, na minha reflexão, tem que ser assim, eu acho que eu podia ter feito alguma coisa diferente. Olha que legal, a gente tem um outro dia para buscar que as coisas aconteçam de outra maneira. Esse é o nosso céu e esse também é o nosso, vamos colocar o inferno como nosso aprendizado enquanto estamos aqui. Então a gente vivencia tudo na Terra e a gente tem a oportunidade de consolidar aprendizado e desenvolvimento quando desencarnamos. E essa oportunidade se renova. Esse é um grande presente que a gente recebe do nosso Pai. Então, para quem assim chega ao centro porque tem uma dor, porque tem uma questão, porque alguém próximo passa por uma dor ou uma questão, essa confiança dessa renovação pode nos fortalecer muito, e eu acho que é o que pode nos fazer assim, ter força para acordar e ir em frente a cada dia. Como último ponto para reflexão, eu coloquei um pouco sobre quando a gente deita e a gente faz as nossas reflexões. E se a gente pensar então na oportunidade aqui como desenvolvimento e como a questão de que a gente recebeu isso para nosso aprendizado, a gente lembra a importância que tem a oração. A gente tem a oportunidade de conversar com o nosso Pai e pedir a melhor ajuda, orientação, agradecer, dizer que a gente sabe que a gente ainda não foi o nosso melhor, mas que a gente está tentando. É a nossa oportunidade de fazer essa conexão e relembrar, entender, aclarar aquilo tudo que pra gente algumas vezes parece tão difícil de entender quando a gente está na rotina, no dia a dia. Então, assim, a gente lembrar que a oração é nossa oportunidade de compreender melhor tudo que a gente vive e de nos fortalecer para que de fato a gente consiga fazer o nosso melhor diante das nossas forças, mas também reconhecendo as nossas fragilidades. Era isso que a gente tinha para hoje. Vamos então agora fazer as nossas vibrações. Em primeiro lugar, novamente, nós agradecemos o nosso amigo, nosso anjo, que sempre está conosco, nos protegendo, nos intuindo. Nosso anjo que certamente nos trouxe até aqui. Com o nosso anjo, nós enchemos os nossos corações das melhores vibrações, dos melhores pensamentos, sentimentos. E nós vemos esses nossos sentimentos sendo espalhados por todo o planeta, pelo nosso país, pela nossa cidade, por todos aqueles mais necessitados que estão nas ruas, nas creches,
que estão muitas vezes em suas casas, mas que se sentem sozinhos e precisam dessas vibrações, desse amor. Vamos levar os nossos melhores pensamentos, sentimentos, pelos nossos amigos, pela nossa família, por aqueles que nós sabemos que precisam dessas vibrações e também por aqueles que nós não sabemos que precisam dessa ajuda, mas que podem ser assim beneficiados. Por último, nós vibramos por nós mesmos, pelo nosso fortalecimento, pela nossa coragem e pela nossa fé. Fazemos a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal, que assim seja, graças a Deus. Bom, obrigada. Só aguardar na sala o